Olá, pessoal! No vídeo de hoje, você vai acompanhar uma experiência surpreendente de um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. Ele decidiu fazer algo que vai mexer com a nossa visão sobre sociedade, respeito e empatia. Eu te garanto que, ao longo dessa história, você vai se surpreender com o que ele fez, mas o mais impressionante vem no final. Se você acha que já viu tudo, espere até o desfecho. A atitude de Elon Musk vai impactar profundamente todos os seus conceitos sobre humanidade. Fique até o final, porque o que você vai ver é algo que vai ficar na sua mente por muito tempo. Vamos nessa! Elon Musk, o visionário por trás da Tesla e da SpaceX, é conhecido por suas ideias revolucionárias e sua capacidade de transformar sonhos em realidade. Ele sempre esteve no centro das atenções, cercado por riqueza, tecnologia e poder. Mas, em um gesto inesperado, decidiu deixar tudo isso de lado por um dia e embarcar em uma experiência que desafiaria sua própria percepção da sociedade. Certo dia, ele tomou a decisão de se disfarçar de mendigo. Vestindo roupas gastas e carregando apenas um saco velho, Musk decidiu viver, ainda que por um breve período, como alguém que não tinha nada. Seu objetivo não era apenas observar o comportamento das pessoas ao seu redor, mas sentir na pele como a sociedade trata aqueles que são vistos como invisíveis. Para muitos, uma atitude como essa pode parecer incomum ou até mesmo excêntrica, mas para Musk, era uma forma de explorar verdades que as pessoas ricas e poderosas raramente experimentam. Ele queria saber: as pessoas ainda têm empatia? Ou a aparência e o status social definem tudo? O que Elon não sabia é que essa jornada traria respostas tão impactantes que ele jamais esqueceria. A desigualdade social é um tema que sempre chamou a atenção de Elon Musk. Ele sabia que, enquanto vivia rodeado de conforto e riqueza, milhões de pessoas ao redor do mundo lutavam diariamente para sobreviver. A disparidade entre aqueles que têm tudo e os que não têm nada era algo que o intrigava profundamente. Ele se perguntava até que ponto a sociedade realmente se importava com os menos favorecidos. Musk refletia sobre o preconceito que molda as interações humanas. Como julgamos uns aos outros com base em aparências, roupas ou status? Será que a empatia e a solidariedade ainda são valores vivos, ou foram substituídos por indiferença e discriminação? Foi durante uma dessas reflexões que Elon decidiu agir. Ele precisava de uma resposta real, algo que estatísticas ou relatos não poderiam fornecer. Ele precisava vivenciar essa desigualdade de maneira direta. Como as pessoas me tratariam se eu não fosse bilionário, mas apenas um homem comum em dificuldades? Essa pergunta ecoava em sua mente. Para respondê-la, ele decidiu abandonar temporariamente sua identidade, sua fama e seu poder. Por um dia, ele seria apenas mais uma pessoa invisível aos olhos da sociedade. E assim começou a preparação para sua experiência. Enquanto refletia sobre as dinâmicas da sociedade, Elon Musk começou a traçar os detalhes de um experimento inusitado. Ele queria entender, na prática, como a aparência e o status social moldam as interações humanas. Mais do que observar de longe, ele desejava sentir na pele como é ser tratado como alguém sem recursos ou importância. A pergunta que martelava em sua mente era simples, mas poderosa. Como as pessoas me tratariam se eu não fosse bilionário, mas apenas um homem comum em dificuldades? Para isso, Elon decidiu que precisaria desaparecer temporariamente de seu próprio mundo. Ele vestiria roupas gastas, mudaria seu visual e agiria como uma pessoa em situação de rua. Sem carros luxuosos, sem segurança, sem qualquer indicação de quem ele realmente era. Apenas um homem comum, sentado em um restaurante onde ninguém o reconheceria. O plano era direto, mas carregado de implicações. Como as pessoas reagiriam à sua presença? Ele seria ignorado, ajudado ou tratado com desprezo? Com essa certeza em mente, ele saiu de casa, deixando para trás tudo o que o tornava Elon Musk, e entrou no papel de um homem comum enfrentando as durezas do mundo. Vestido em seu disfarce humilde, Elon Musk caminhou pelas ruas até chegar a um restaurante de luxo no centro da cidade. O local era conhecido por seu ambiente sofisticado, frequentado por empresários, celebridades e a elite da sociedade.
Ao se aproximar da entrada, sentiu os olhares dos seguranças se voltarem para ele. Assim que chegou à porta, um dos funcionários deu um passo à frente, bloqueando a entrada com um gesto educado, mas firme. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Perguntou o homem, analisando-o de cima a baixo com uma expressão de desconfiança. Elon, mantendo-se no papel, respondeu com a voz tranquila. Gostaria de uma mesa para comer. Houve um momento de silêncio constrangedor. O funcionário lançou um olhar rápido para dentro do restaurante, como se buscasse a aprovação de um colega ou da gerência. Sinto muito, senhor, mas estamos muito ocupados no momento. Reservas são necessárias e não temos nenhuma mesa disponível agora. Elon sabia que isso não era verdade. Pelas grandes janelas de vidro, ele podia ver várias mesas vazias, elegantemente arrumadas e esperando por clientes. Ainda assim, ele insistiu calmamente. Eu realmente gostaria de algo para comer. Não vai demorar. Outro funcionário se aproximou, aparentemente superior ao primeiro. Após uma breve troca de palavras em tom baixo, o segundo homem olhou para Elon com um misto de desprezo e condescendência. Este não é exatamente o tipo de lugar que costuma atender pessoas em sua situação. Talvez você deva tentar outro local mais acessível. A rejeição era clara, e Elon pôde sentir o peso do preconceito em cada palavra. Mas ele não desistiu. Sabia que a experiência estava apenas começando, e como alguém sem identidade reconhecível, ele seria julgado apenas pela aparência e pelas suposições que os outros faziam sobre ele. Enquanto Elon permanecia parado na entrada do restaurante, mais clientes começavam a chegar, vestidos com trajes elegantes e carregando bolsas e acessórios de luxo. Eles passavam por ele com olhares rápidos e desconfiados, alguns franzindo a testa, outros desviando completamente o olhar, como se ele fosse invisível. Dentro do restaurante, vozes discretas começaram a se erguer em tons baixos, mas claramente audíveis o suficiente para que Elon ouvisse. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou uma mulher para o homem ao seu lado, enquanto ajeitava sua bolsa de grife no ombro. Não sei, mas definitivamente este lugar não é para ele, respondeu o homem, sem se preocupar em baixar muito a voz. Outra cliente, sentada próxima à janela, virou-se para um garçom e comentou em tom impaciente. Eles realmente deveriam ser mais cuidadosos com quem deixam ficar na porta. Isso estraga a experiência para todos nós. Elon manteve sua postura, analisando cuidadosamente as reações ao seu redor. Alguns clientes olhavam para ele com desconforto evidente, mas sem dizer nada. Outros simplesmente ignoravam sua presença por completo, focando em suas conversas e pratos. Um garçom que passava perto hesitou ao vê-lo ali, mas evitou contato visual, apressando o passo para longe. A indiferença, mais do que o desprezo, era o que mais chamava a atenção de Elon. Ele sabia que, para muitas daquelas pessoas, ele era apenas um incômodo, um detalhe insignificante em seus dias. Naquele momento, Elon percebeu que o preconceito não era apenas sobre palavras ditas, mas também sobre silêncios ensurdecedores e ações que falavam mais do que qualquer frase. Enquanto os outros funcionários evitavam qualquer interação com Elon, um garçom mais jovem, que parecia estar no início de sua carreira, se aproximou dele. Ele notou a situação e, ao contrário dos outros, não demonstrou desconforto ou desconfiança. Era claro que ele tinha menos receio em lidar com alguém fora do padrão habitual de clientes do restaurante. Com um sorriso tímido, o garçom se aproximou de Elon, hesitando por um momento antes de falar. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou, com uma gentileza que contrastava com a frieza dos outros. Elon, surpreso com a atitude, se sentou e sorriu levemente. Sim, gostaria de um copo de água, por favor. O garçom acenou e se afastou por um momento, retornando rapidamente com um copo de água. Ele colocou a bebida à frente de Elon e, sem esperar uma resposta imediata, se sentou na cadeira ao lado dele, criando uma atmosfera descontraída e inusitada para um restaurante de luxo. Sabe, sempre fico curioso sobre as histórias das pessoas. O que te traz aqui hoje? Perguntou o garçom com um sorriso genuíno, tentando engajar Elon em uma conversa. Elon, mantendo seu disfarce, olhou para ele e respondeu calmamente, ainda impressionado com a atitude do jovem. A vida é complicada. Às vezes,
A gente precisa de um pouco de silêncio e de um lugar tranquilo para pensar. O garçom, visivelmente interessado, não se contentou com a resposta vaga e continuou a conversa, tentando entender mais sobre a vida daquele homem. E o que você faz, se não se importar de me contar? Perguntou ele, mantendo o tom amigável. Elon hesitou por um momento, mas decidiu continuar com o disfarce. Eu sou alguém que tenta encontrar seu caminho, como muitos de nós. O garçom, sem pressa, permaneceu ali por um tempo, ouvindo atentamente, enquanto os outros funcionários olhavam de longe, claramente desconcertados com a atitude do novato. Mesmo com os olhares da gerência, o jovem parecia determinado a tratar Elon com respeito e dignidade, independentemente da aparência. Elon ficou pensativo por um instante. Ele sabia que aquele gesto de humanidade era raro e uma das poucas interações que realmente significavam algo no dia. Após terminar sua refeição, Elon Musk sentiu que o momento de revelar sua verdadeira identidade havia chegado. Ele observava o ambiente ao seu redor com atenção, os rostos das pessoas, a maneira como interagiam, o distanciamento visível de alguns e a indiferença de outros. O experimento o havia tocado mais profundamente do que ele imaginava. O contraste entre a maneira como as pessoas tratavam alguém sem recursos e a maneira como tratavam aqueles com status e riqueza estava mais claro do que nunca. Ele não queria apenas sair daquele restaurante e seguir em frente, mas sim deixar uma mensagem, uma reflexão que permanecesse na mente de todos. Com uma calma surpreendente, Elon começou a tirar o disfarce. Primeiro, retirou a barba falsa que havia sido estrategicamente colocada para disfarçar sua aparência. Seus dedos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas pela intensidade do momento. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo, mas estava determinado a continuar. Aos poucos, ele começou a tirar o casaco surrado, revelando as roupas que ele realmente usava por baixo. O processo foi lento, mas meticuloso, como se estivesse retirando um peso invisível que ele carregara por horas. Ele então tirou o boné, arrumando os cabelos cuidadosamente enquanto olhava para o garçom, que ainda estava ao seu lado, atônito, sem saber o que fazer. O jovem garçom, que havia sido o único a tratá-lo com dignidade durante toda a experiência, agora estava completamente surpreso, os olhos arregalados de incredulidade. Ele não sabia o que dizer. O ambiente, que antes estava cheio de risos e conversas suaves, agora parecia congelado. O som das taças sendo colocadas na mesa e o murmúrio baixo das conversas cessaram instantaneamente. O restaurante estava em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Elon, mantendo a postura calma e gentil, olhou diretamente para o garçom e disse com um sorriso discreto: Eu realmente aprecio sua gentileza. Sou Elon Musk. O impacto da revelação foi imediato. O garçom ficou completamente em choque, incapaz de reagir por alguns segundos. Seus olhos estavam fixos em Elon, mas não conseguia processar o que acabara de ouvir. Ele olhou para as outras mesas ao redor, em busca de uma explicação, mas as expressões nos rostos dos clientes eram de puro espanto. Alguns começavam a cochichar entre si, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros olhavam perplexos para o homem à sua frente. A gerente do restaurante, que estava monitorando a situação à distância, se aproximou rapidamente, sua expressão uma mistura de confusão e pânico. Ela tentou articular algo, mas suas palavras saíam desconexas e desordenadas. Senhor Musk, nós não sabíamos. Ela começou, tentando encontrar uma explicação para o que acabara de acontecer, mas sua voz falhou diante da situação. Elon a interrompeu, não com raiva ou recriminação, mas com uma leve risada, como se estivesse aliviado por finalmente ser capaz de compartilhar sua mensagem. Não se preocupe, não estou aqui para causar problemas. O que realmente me impressionou não foi o que vocês fizeram, mas sim a maneira como a sociedade, em geral, trata aqueles que não têm um rosto reconhecível ou um nome famoso. A indiferença, o distanciamento, isso foi o que mais me tocou hoje. A gerente ficou em silêncio, como se as palavras de Elon tivessem acertado algo profundo dentro dela. Ela olhou para ele, finalmente entendendo o que ele queria dizer, mas não sabia como responder. Ao redor da mesa, o murmúrio da surpresa tomava conta do espaço.
As pessoas estavam começando a perceber o que realmente havia acontecido e o peso da mensagem começava a se instalar. Os outros funcionários, que antes estavam evitando qualquer interação com ele, agora estavam visivelmente desconcertados. Desculpas em um tom baixinho, com as mãos ligeiramente trêmulas. Um dos garçons, o mais velho, aproximou-se com uma expressão de arrependimento. Senhor Musk, eu não sabia, disse ele, a vergonha transparecendo em sua voz. Ele olhava para Elon com um misto de culpa e respeito, como se percebesse a gravidade do que acabara de acontecer. Elon, sem qualquer sinal de raiva ou reprovação, sorriu levemente. Não se desculpem. O que importa aqui é a lição que todos nós podemos aprender. As pessoas que são vistas como diferentes, menos importantes ou invisíveis pela sociedade merecem o mesmo respeito, a mesma dignidade. O simples fato de tratarmos uns aos outros com empatia faz toda a diferença. O garçom, que havia iniciado a conversa e o tratamento respeitoso, aproximou-se mais uma vez, agora com os olhos marejados. Eu não sabia que você era. Você. Eu só vi uma pessoa precisando de ajuda e isso é tudo o que eu posso fazer, ele disse com uma sinceridade tocante. Elon colocou a mão em seu ombro, com um sorriso genuíno. Isso é mais do que muitos fazem. Você foi a única pessoa aqui que me tratou como um ser humano, e é isso que importa. A cena ao redor parecia paralisação total. A gerente e os outros funcionários estavam agora em um silêncio reflexivo, tentando entender o impacto que suas ações e julgamentos tinham. Os clientes que haviam sido indiferentes ou desconfiados de Elon estavam agora em um estado de choque silencioso. Alguns com rostos vermelhos de vergonha, outros com os olhos fixos, refletindo sobre o que tinham acabado de testemunhar. Alguns se levantaram e pediram desculpas a Elon, mas ele apenas os olhou calmamente e os fez entender que a verdadeira mudança estava em como todos poderiam se relacionar com os outros a partir daquele momento. Antes de sair, Elon deu um último olhar para o garçom que o havia atendido com respeito. Ele acenou para ele com um sorriso discreto, um gesto de reconhecimento por seu comportamento empático. A lição estava clara, e, naquele dia, as palavras de Elon Musk ecoaram mais fortes do que qualquer discurso público que ele pudesse ter feito. Elon Musk se levantou lentamente da mesa, sua expressão calma e serena, mas com um brilho de determinação nos olhos. Ele sentiu que era hora de finalizar a experiência de uma maneira que transmitisse não apenas uma lição, mas uma ação que fosse mais do que palavras. Ele se dirigiu ao garçom que havia sido tão bondoso e atencioso, ainda em estado de choque, e olhou diretamente em seus olhos. Eu quero te agradecer, começou Elon com uma voz suave, mas cheia de significado. O que você fez hoje, tratando-me com dignidade, foi algo que muito poucas pessoas são capazes de fazer. Não importa quem você é ou o que você tem. A compaixão deveria ser o padrão, não a exceção. Isso é o que eu queria mostrar com esse experimento. O garçom, ainda processando a surpresa de tudo que acabara de acontecer, não sabia o que dizer. Ele balbuciou algumas palavras, tentando encontrar algo adequado para expressar sua gratidão, mas foi interrompido pela firme presença de Elon. Eu queria ver como as pessoas nos tratam quando não temos nada, continuou Elon, com um tom mais sério agora. Não somos o que possuímos, não somos o valor que nossa conta bancária representa. Somos, simplesmente, seres humanos. E, por mais que seja triste, a verdade é que a maioria de nós só recebe a atenção e o respeito que merece quando tem poder ou dinheiro. Isso precisa mudar. Com um gesto de sua mão, Elon fez um movimento como se estivesse pedindo ao garçom para se aproximar um pouco mais. Ele tirou de seu bolso uma quantia generosa de dinheiro e a colocou suavemente na mesa com um sorriso discreto. O garçom olhou para o montante, incrédulo, sem acreditar que Elon estava lhe oferecendo uma quantia tão grande. Mas, mais do que o dinheiro, o que realmente chocou o jovem foi o que Elon disse a seguir. Eu gostaria de te oferecer uma oportunidade. Quero que você venha trabalhar em uma das minhas empresas. Você mostrou uma humanidade que é rara, e é isso que eu valorizo acima de tudo. O resto, tudo mais podemos aprender.
A empatia e a compaixão são as qualidades que, infelizmente, poucas pessoas em posições de poder realmente valorizam. Mas eu, pessoalmente, acredito nelas. O garçom, agora visivelmente emocionado, não conseguia esconder seu espanto. Ele balançou a cabeça, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ele nunca imaginou que, ao tratar um homem com bondade e respeito, sua vida poderia mudar de uma maneira tão inesperada. Senhor Musk, começou ele, sua voz falhando, sem saber como expressar sua gratidão. Eu não sei o que dizer. Nunca pensei que algo assim poderia acontecer. Isso é incrível. Muito obrigado. Elon sorriu, mas o gesto não era apenas de simpatia. Era um sorriso cheio de reconhecimento, de respeito e de uma missão cumprida. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre ele, mas sobre todos os que estavam ali, todos os que haviam presenciado o que acabara de acontecer. Acredite, não foi só para você que eu fiz isso. Cada um de nós tem a capacidade de tratar os outros com compaixão, independente do que eles possam parecer ou do que possam ter. Eu queria apenas mostrar que todos nós, como sociedade, podemos ser melhores. Você foi um exemplo disso hoje. Elon então se virou para os outros clientes que estavam ali, agora observando com uma nova perspectiva, suas atitudes e julgamentos questionados. Alguns deles, que antes haviam sussurrado e feito suposições sobre Elon com base em sua aparência, agora estavam mais silenciosos, com os olhos voltados para o garçom, como se a realidade que haviam ignorado até então estivesse finalmente se revelando para eles. Com um último olhar para o garçom, Elon se levantou e caminhou em direção à porta. Ele não precisava mais fazer nada. O impacto que ele queria deixar estava plantado, não só em suas palavras, mas em suas ações, e agora, na oportunidade oferecida ao garçom. Enquanto ele saía, as palavras que ele dissera ecoaram no ar, e no silêncio que se seguiu, cada um ali começou a refletir sobre sua própria conduta e as escolhas que poderiam fazer em relação ao próximo. O experimento de Elon Musk não havia terminado com sua saída. Ele deixara uma marca indelével, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside em como tratamos os outros, não no que possuímos. Enquanto você reflete sobre o que acabou de ouvir, pergunte-se: como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Você se lembra de quantas vezes, talvez sem perceber, tenha julgado alguém pela aparência, pela posição social ou pela roupa que usa? E quando alguém, de quem você não esperava nada, mostrou uma gentileza inesperada, você reconheceu essa bondade? A história de Elon Musk, disfarçado como um homem sem recursos, não é apenas sobre ele. Ela nos lembra de que a empatia e o respeito não deveriam ser exceções, mas sim a norma. Que cada um de nós, independentemente do que possua ou da imagem que projete, merece ser tratado com dignidade. Neste mundo acelerado, onde muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências, é fácil esquecer que por trás de cada rosto há uma história, um ser humano com suas lutas, sonhos e desafios. E se você fosse tratado apenas pelo que tem ou pela forma como se apresenta, você gostaria de ser julgado por um momento ou pela imagem que projetou? Hoje, eu te desafio a olhar as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Em vez de ver apenas o que elas têm ou como se vestem, tente ver o que elas realmente são. Pessoas, como você, que merecem o mesmo respeito e compaixão. A verdadeira mudança começa quando conseguimos olhar o outro não com os olhos da crítica, mas com os olhos do coração. E você, está pronto para mudar a forma como vê o mundo? Está pronto para tornar a bondade e a empatia os pilares das suas interações diárias? Lembre-se, o que você oferece ao mundo volta para você de formas que você jamais imaginou. A compaixão não custa nada, mas seu impacto pode ser imensurável. Se cada um de nós fizer a escolha de ser mais empático, podemos criar um mundo onde o respeito e a humanidade prevaleçam acima de tudo. E aí, pessoal, o que acharam dessa história impactante de Elon Musk?